Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Giane, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e nós vamos para a nossa segunda aula de deslocamento angular, parte 2. Na aula de hoje, a gente vai demonstrar como se determinar o deslocamento angular. Lembrem que deslocamento angular é o ângulo formado entre a ligação do primário e a ligação do secundário de um transformador trifásico. Então, vamos lá. Então, no nosso exemplo agora, a gente vai ter uma combinação, tá? Triângulo na T e zigue-zague na BT. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Para isso, vamos pegar aqui uma ligação já pronta, triângulo, que vocês já sabem fazer, então não precisamos fazer outra novamente, tá? Diminuir um pouquinho aqui. Então, aqui temos a nossa ligação triângulo convencional e vamos pegar aqui umas bobinas para a gente fazer uma ligação zigue-zague, que também já é conhecida de vocês, mas vamos fazer juntos para recordar. Então, o que nós temos aqui? Os nossos terminais de bobina, tá? E vamos, então, executar a nossa ligação zigue-zague. Aqui é a nossa T, onde nós temos a ligação triângulo, e aqui é a nossa BT, onde nós vamos fazer uma ligação zigue-zague. Para fazer a ligação zigue-zague, se une os pontos 7, 8 e 9, tá? E se liga, um final, aliás, um início com início de outra bobina, de outra coluna. Então, para isso, vamos identificar aqui finais e início. Então, por exemplo, esse início aqui, eu vou interligar com esse início aqui. Vou fazer isso aqui nessa fase também. E vou interligar aqui este com este. Assim, nós temos a nossa ligação zigue-zague. Bom, lembrem que para determinação de deslocamento angular, a gente precisa fazer a representação vetorial, tanto do primário quanto do secundário. Então, vamos começar fazendo a representação vetorial aqui do nosso triângulo. Vamos começar. Lembrem, a representação vetorial é a representação através de um vetor, tá? E a seta indica o final de bobina. E ele representa sempre as tensões. Então, vamos começar aqui pela bobina, pela nossa bobina 1 e 4. E vou fazer ela aqui. Então, aqui está o nosso vetor da primeira bobina. Vou fazer todos eles, depois eu numero. Bom, agora nós temos que passar para o vetor da segunda bobina. Lembrem que está defasado da primeira, a gente já tinha visto isso. Então, aqui, a defasagem é externa, né? Aqui que a gente tem 120 graus. E agora, então, vou novamente mudar de fase, novamente a defasagem. Uma adaptação aqui para fechar o triângulo. E os 120 graus estão aqui, ó. Bom, vamos então colocar a numeração das nossas bobinas. Temos então aqui a nossa ponta, o 1, o 4, o 1 tá ligado com o 5, outra ponto 2, 2 ligado com 6, e aqui temos o 3. Então, aqui tá o nosso H1, H2 e H3. Agora, vamos fazer a representação vetorial da BT, nossa representação do zigue-zague. Então, vou começar aqui pela bobina 7 e 10. Então, observem que dá 7, nós vamos representar primeiro esse meio, então 120 graus aqui de deslocamento. Vamos representar o 8 e o 11. Giramos mais 120 graus, o giro para cá, giramos mais 120 graus.
E... aqui não ficou bom. Agora melhorou. Mais 120 graus. E representamos aqui o 9 e o 12. Agora só falta representar as pontas. Então, ligado no 11, nós temos o 4. Observem que essa bobina aqui... Vamos marcar aqui. Ó, então, por exemplo, a gente já tem aqui o sentido do 7 e 10, tá? Horizontal para a esquerda. E ela é da mesma coluna que 1 e 4. Então, 1 e 4 também vai ser horizontal, aqui, ó. Mesma direção e sentido que 7 e 10, mesma direção do que 1 e 4, lá do nosso primário também. Então, aqui nós temos o 11 ligado com 4 e aqui temos o 1. Depois temos aqui, ó, o 12 ligado com 5, tá? Então, como é que é a direção e sentido dessa? Aqui, ó, nessa mesma aqui. Então, venho aqui. Eu vou dar uma arrumada aqui que eu não gostei muito. Eu não gostei muito aqui, não ficou muito bom. Então, eu vou apagar um pouquinho essa aqui. Vou refazer esta aqui, que ela não ficou com uma inclinação boa, tá? Ela não ficou com uns 120 graus. Agora sim. Então, aqui tava o nosso 12. E agora, então, a gente pode representar ligado ao 12. É aqui, ó, nosso 5 e 5 e o nosso 2. E para finalizar aqui, então, ligado ao 10, aqui, ó, tá, pessoal? Ligado ao 10, nós temos o 6. 6 e 3, a gente olha aqui nessa aqui, ó, esta, tá? Que são das mesmas colunas. E representamos aqui, então. Temos aqui o 6, o 10 ligado com 6 e aqui o 3. Então, temos x1, x2 e x3. Observem os ângulos, tá? Então, todos eles aqui, ó, tem 120 graus, bem? E agora, a gente vai, então, determinar o ângulo formado. Bom, para isso, como eu preciso um pouquinho de espaço, eu vou deslocar isso aqui um pouquinho para baixo, tá? Então, só um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui. Eu acabei encostando. Então, vamos baixar. Tá pegando porque isso aqui é uma figura. E essa figura tá muito perto aqui. Deixa essa figura aqui. Só para deslocar ali. Depois eu ponho ela de volta. Tá bem. Vamos pegar aqui. E deslocar isso aqui para baixo. Já põe isso aqui de volta. Não deu certo. Calma. Vamos lá. Vamos ver o seguinte. Vou deslocar isso aqui primeiro. Depois eu boto de volta no lugar. E deixo eu deslocar isso aqui. Que faltou espaço aqui para representação. Agora sim. Agora vai ficar bom. Vou colocar bem aqui embaixo, que a gente tem mais espaço, ok? Agora a gente pode voltar com a figura. Tô apanhando aqui, mas vai sair. Tá, entendi. Tá pegando a lá de cima também. Ficou muito próxima daquela lá, então ela tava... Bom, tá bem. Depois só ficou algumas coisas aqui. Podemos apagar para não confundir vocês aqui. Vamos apagar, tá bem.
Bom, como que se identifica, como que se determina, então, o ângulo formado? Para determinar esse ângulo, a gente vai achar o centro aqui desse triângulo, então, mais ou menos aqui. Traçamos uma reta passando do centro pelos pontos adjacentes. Então, aqui, vamos pegar uma outra cor, vamos passar aqui, ó, do centro dessa pelo ponto X1 e do centro dessa pelo ponto H1. Observem que elas não se encontram, 0 graus. Bom, se não se encontraram, tá? Então não tem ângulo entre elas, o nosso deslocamento lá vai ser 0 graus. Essa ligação vai ser representada por uma D maiúscula por ser no primário, Z minúscula por ser no secundário, o N e 0. Tá? Então, essa é a nossa DYN0. Então, o exemplo era esse, pessoal. Obrigada. Tá?